tem assim, né? A minha distância aqui do ponto A a B, então o resultado dessa equação aqui foi de 60,91. Então, para repetir o cálculo aqui, por exemplo, determinar a distância BP aqui, você vai seguir o mesmo método, né? Você tem aqui o ângulo C, a distância, só que aqui vai ser a distância BP2, né? E aqui vai ser o que? Dividido pelo seno de quê? De A. Seno de A. Aí você vai conseguir usar a equação e achar essa distância aqui do ponto B ao ponto P2. Tá? Fica como exercício para vocês aí. Levantamento por interseções. Né? O processo de seções é empregado por auxílio de caminhamento para levantamento de pontos difíceis de acesso ou muito distantes. Eu acabei de falar com vocês aqui. Agora vou falar um pouquinho sobre levantamento por triangulação. É um método de levantamento semelhante à interseção. Além dos ângulos da base, é medido também o ângulo na interseção das duas visadas. Isso permite controlar o erro angular. Consiste em dividir em a área a ser levantada de uma rede triangular. Esse método de triangulação é um método foi usado, né, para fazer a rede de pontos, né, do IBGE, principalmente porque por distâncias muito longas. Você instalava o aparelho aqui nesse ponto aqui, media o ângulo, zerava em A, por exemplo, né? Media o ângulo formado entre A até o ponto, vou chamar aqui de C. Depois você instalava o ponto C, o ponto A aqui, media o ângulo de B em relação a C. Depois você instalava o ponto no ponto C. Vou colocar aqui, opções de ponteiro. Media do ponto C aqui, vou chamar aqui de C. E pegava o ângulo de B em relação a e aproveitava pegar aqui, vou chamar aqui de D, o ângulo formado de A em relação ao ponto D, certo? E quando você estava em A também você pegava esse ângulo aqui de C em relação a D, e assim você vai fazendo triângulos, tá? O correto é que esses triângulos sejam o mais isósceles possível, ou seja, tenham ângulos, né, próximo aí é 60, né? Próximo, né? Às vezes não tem jeito. Mas próximo, mas que não seja algo muito fechado, por exemplo. Imagina se você tivesse um levantamento assim. Né? Esse aqui está um ângulo muito grande e esses dois muito pequenos. Então isso aqui propicia a erros. Então para evitar esses erros, eu vou tentar manter essa triangulação mais isóscela possível para fazer esse tipo de levantamento. Tá? Você vai fazer a triangulação em toda a sua propriedade, em todo o percurso. Ele é muito usado para fazer trabalho de estradas também. Levantamento de estradas usa esse método de triangulação. Levantamento por ordenadas. Neste método, a posição do ponto topográfico é definida pela medição de suas respectivas coordenadas retangulares. As distâncias geralmente são obtidas com trenas. Por exemplo, você tem aqui do ponto A, do ponto 0, até o ponto 3 aqui, certo? Então, você vai medir essa distância aqui. Você pegou lá com uma trena, né? Isso aqui você pode usar muito para fazer, por exemplo, cercas ou alguma plantio de uma árvore, né? Plantio de café. Então você pega um alinhamento, por exemplo, eu tenho uma distância X aqui do ponto A, do ponto 0 ao ponto A. Coloquei um piquete aqui. Agora, formando um ângulo de 90 graus, eu vou pegar o ponto 6 aqui, ó, desse curso d'água aqui, por exemplo, fosse um curso d'água. Então, fui lá e marquei. Depois, andei mais um ponto, uma distância Y aqui, ponto B. Então, B, aí de B até uma distância aqui, Z, ok? Achei o ponto 1 e assim você vai. Você tem um alinhamento, você vai pegando a distância nesse alinhamento e depois perpendicular a ele. Esse é o método por ordenadas. Tá? Pode ser feito tranquilamente com uma trena. Tá? Quando você faz isso, geralmente é uma trena mesmo. Ou quando você quer fazer simplesmente uma locação de um terreno, né? Mas por locação você usa esse método aqui. Ao longo do alinhamento, essa aqui é a sua explicação que eu já fiz, tá? Falei para vocês. Levantamento por caminhamento. Consiste na medição sucessiva de ângulos e distâncias descrevendo uma poligonal fechada. Os vértices e os lados da poligonal são utilizados para levantamento dos acidentes topográficos que existem em suas medições pelo emprego do processo auxiliar. O método de levantamento por caminhamento é caracterizado pela natureza do ângulo que se mede.
Daí classifica-se caminhamento com bússola, caminhamento pelo ângulo de flexão, caminhamento pelo ângulo horário. Tá? O caminhamento pelo ângulo horário. Ângulos horários são ângulos horizontais medidos sempre no sentido horário. Dependendo do sentido do caminhamento, os ângulos medidos podem ser internos ou externos. Hoje, a maioria dos softwares topográficos, como grau maior, DataGeoSys, topográfico, etc., trazem seus menus de entrada a opção do ângulo horário. Tá? Por exemplo, aqui, ó, quando eu faço o meu caminhamento, né, o levantamento, instalei o aparelho aqui, depois instalei o aparelho aqui, fiz a medição, depois instalei aqui. Quando esse caminhamento, o sentido desse caminhamento é no sentido horário, certo? O sentido horário, o meu ângulo horário, observe que os ângulos sempre vão ser horário. O caminhamento aqui foi no sentido horário, mas as medições sempre são feitas nos ângulos horários. Quando eu faço caminhamento no sentido horário e faço o ângulo horário aqui, o meu ângulo medido vai ser o ângulo externo, tá? Ângulo externo em todos os meu levantamento dos vértices aqui. Quando eu faço o meu levantamento, fazendo caminhamento no sentido anti-horário, certo? O ângulo horário que eu vou estar medindo aqui, ó, vai dar o meu ângulo interno da minha poligonal. Repetindo, caminhamento no sentido horário, o ângulo vai ser externo. O caminhamento no sentido anti-horário, o ângulo vai ser interno. Ok, pessoal? Bom, então essa parte teórica que a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai fazer vou gravar para vocês uma aula prática aqui de como é feito o levantamento topográfico, tá? E depois eu vou passar para vocês um trabalhinho prático para vocês executarem aí, ok? Um abraço, fiquem com Deus.